Bom, vamos falar sobre a respiração celular. A respiração celular é um processo em que moléculas orgânicas são oxidadas e ocorre a produção de ATP, adenosina trifosfato. A ATP é formada por adenina, ribose e por 3 moléculas de fosfato. Isso tudo para a produção de energia. São usadas para suprir as necessidades energéticas dos seres vivos. E a respiração celular ela ocorre em 3 etapas básicas: a glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. O objetivo da respiração celular é pegar a glicose e oxidar, ou seja, eu vou quebrar a glicose. E quando eu oxido e quebro a glicose, eu vou liberar hidrogênios e elétrons. E quem vai capturar esses elétrons e hidrogênios? Vão ser justamente esses transportes de NAD e de FAD, que são transportadores de elétrons. Eles vão levar esses elétrons para a produção de ATP. E quando você quebra a glicose, você acaba na oxidação liberando gás carbônico. Então, o gás carbônico vem da quebra da molécula de glicose. E outra coisa, toda água que é liberada na respiração celular, ela vem do oxigênio. Tudo começa pela quebra da glicose. A glicólise, o mesmo nome lise, vem de quebra. Quebra da glicose. Tudo vai começar pela célula. Aqui é o citoplasma, beleza? E aqui é a mitocôndria, que faz parte do citoplasma. E nessa parte aqui fluida se chama citosol. E nessa região fora da mitocôndria, essa aqui, vai ser uma parte anaeróbia, ou seja, não possui oxigênio. Então, eu vou estar quebrando aqui a glicose e produzindo ATP. E o saldo que eu vou ter é de 2 ATPs no final, tá? O objetivo é produzir ATP, então eu já estou produzindo ATP através deste processo. E agora, fora da mitocôndria, que é com ou sem oxigênio, né, que é um anaeróbico, ou seja, sem oxigênio, eu vou quebrar a glicose e liberar 2 moléculas de ácido pirúvico, ou piruvatos. E logo depois, esse piruvato ele vai entrar na mitocôndria, certo? Onde vai existir a parte interna, que é a matriz, e tem essas dobrinhas aqui, que são chamadas de crista, dentro da matriz, que vai ocorrer justamente nessa matriz aqui, a segunda fase da respiração celular, que é o ciclo de Krebs, onde vai terminar de quebrar a glicose. Bom, gente, eu vou abordar aqui sobre o ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, diferentemente da glicólise, a gente vai precisar nessa etapa de oxigênio, ou seja, ele é um processo anaeróbico. Ele ocorre no interior da mitocôndria, diferentemente da glicólise, e ela inicia com o transporte do ácido pirúvico que vem diretamente da glicólise para a matriz mitocondrial. Ou seja, no processo da glicose, na etapa da glicólise, a gente vai ter um resultado final de 2 piruvatos. Nesse processo, esses 2 piruvatos eles vão se unir à coenzima A. Nessa junção, a gente vai dar origem da coenzima A ao acetil-CoA. A acetil-CoA, por sua vez, ele vai se juntar, ou seja, vai unir a uma molécula que ela também está associada diretamente ao processo final do ciclo de Krebs, que eu vou abordar um pouco mais posteriormente, que é o oxalacetato. A acetil-CoA, por sua vez, ele também vai dar origem no início do ciclo de Krebs a uma molécula, que essa vai ser o citrato. Continuando o processo da reação na cadeia, ele vai dar origem a uma nova molécula, que essa molécula ela tem o nome de isocitrato.
continuando o processo, a gente vai ter a origem de uma nova molécula. Ela só vai ser a alfa-cetogluterato. Alfa-cetogluterato. Nesse processo, entre essas duas moléculas, a gente vai ter uma reação, ou seja, a gente vai produzir NADH mais H. E também nesse processo a gente vai liberar CO2, ou seja, a gente vai liberar carbono. E continuando aqui no processo do ciclo, a gente vai ter origem a uma nova molécula. Essa, por sua vez, é a succinil-CoA. Quando chega nesse momento, ocorre novamente a mesma etapa que ocorreu anterior. A gente vai ter a produção de quê? De um NADH+, NADH mais H e a liberação de CO2. Continuando aqui o processo no ciclo de Krebs, a gente vai ter a produção de uma nova molécula que vai dar origem ao succinato. Entre o succinato e o succinil-CoA, a gente vai ter a produção de energia, ou seja, a gente vai gastar energia nesse processo. Então a gente vai precisar de ATP. Ou, como é abordado, também GTP, adenosina trifosfato e guanosina trifosfato. É o mesmo processo, só muda a nomenclatura. Continuando o processo do ciclo de Krebs, a gente vai ter a origem de um fumarato, que é outra molécula. Quando dá origem a esse fumarato, a gente vai ter aqui a produção de um FADH2. Continuando o processo do ciclo de Krebs, a gente vai ter origem a uma nova molécula que vai ser o malato. O malato, por sua vez, ele vai se juntar e dar origem ao oxalacerato, como eu havia falado no início. Esses dois vão desencadear uma reação que vai ser a liberação de outro NADH mais H. Esse é o processo. E daí começa tudo novamente o ciclo de Krebs. Da mesma forma que foi abordado, ele ocorre novamente. E aqui a gente vai ter o resultado da glicólise final foi 2 piruvatos. No ciclo de Krebs, a gente vai ter um resultado um pouco diferente. No resultado a gente vai conseguir obter a gente tem o que? 1, 2, 3 NADH mais H. A gente vai ter também uma, duas moléculas de carbono. A gente vai ter uma molécula de ATP e uma de FADH2. De ATP e uma de FADH2. E esse é o processo final do ciclo de Krebs. Vale ressaltar que a gente vai precisar posteriormente desse processo, do resultado final, na cadeia respiratória. Ou seja, o NADH mais H e o FADH2, eles são também fundamentais na cadeia respiratória. E assim a gente termina o ciclo de Krebs.
Essa fase ocorre nas cristas mitocondriais. A cadeia respiratória pode ser iniciada com NAD ou FAD. Tanto o NAD como o FAD cedem elétrons para a cadeia de citocromos. Os citocromos atuam na cadeia respiratória como transferidores de elétrons dos hidrogênios. Ao passar pelos citocromos, os elétrons liberam energia de forma gradativa, permitindo a síntese de ATP. No final da cadeia respiratória, os elétrons são recolhidos pelo gás oxigênio, que se reduz a O-. Observe que quando o NAD e o FAD cedem elétrons para a cadeia de citocromos, sobram íons H+. Esses íons H+, combinam-se com o O-, formando água. Cada NAD permite potencialmente a formação de 3 ATP na cadeia respiratória. Se a cadeia inicia-se pelo FAD, poderão ser formados 2 ATP. Conclui-se então que o gás oxigênio é o aceptor final do hidrogênio. É importante observar que uma célula aeróbica desprovida de O2 ficaria com os citocromos saturados de elétrons. Assim, o transporte de elétrons ao longo da cadeia ficaria bloqueado e não mais ocorreria a síntese de ATP. A falta de O2, portanto, provoca a morte da célula por asfixia devido ao bloqueio da cadeia respiratória.